Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos começar a nossa aula de um jeito um pouquinho diferente. Eu trouxe aqui para vocês a foto de alguns estudantes da nossa turma. Vejam só, a Jamile, o João, o André e o Eduardo. Eles estão realizando a atividade que a professora propôs na outra aula. Cada um deles escolheu um local da sua casa. O Eduardo, o João e a Jamile escolheram organizar o seu guarda-roupa. O Eduardo usou como critério as cores. Olha só, ele separou as camisetas por cores. O João e a Jamile resolveram utilizar um critério diferente. Eles separaram as roupas de acordo com as suas utilidades. O João separou as roupas de sair, das roupas de ir para a escola e das roupas de ficar em casa. Já o André resolveu organizar o armário de potes, e ele separou os potes de acordo com os tamanhos e os formatos. Mas vamos pensar um pouco, sétimo ano. O que essa atividade tem a ver com ciências? Vocês devem ter se perguntado isso, né? O que isso tudo tem a ver com ciências? Classificar as coisas tem a ver com ciências? Tem sim, porque os biólogos fazem isso com os seres vivos. Eles classificam os seres vivos seguindo alguns critérios. Eles observam as suas características, as suas semelhanças e diferenças e dividem os seres vivos em alguns grupos. Classificação dos seres vivos é o tema da nossa aula de hoje. Então vamos lá para aprender um pouco mais. Diversas propostas de classificação dos seres vivos foram sugeridas por vários estudiosos e pesquisadores, mas hoje a proposta mais aceita é a de Robert Whittaker, que está a foto dele aqui no slide. Robert Whittaker era um ecologista estadunidense, botânico, e ele propôs que os seres vivos fossem organizados em 5 grupos, 5 grandes grupos: o grupo do reino vegetal, o grupo do reino animal, o grupo do reino fungi, o grupo do reino monera e do reino protista. Antes de falarmos sobre os 5 reinos, é preciso relembrar alguns conceitos que a gente já estudou. Então prestem muita atenção e vamos lá. Vamos iniciar com as palavras autótrofo e heterótrofo. Todas essas duas palavras se referem ao modo de nutrição dos seres vivos, isso é, a maneira como eles se alimentam. Eu trouxe aqui no slide 2 exemplos para vocês. Aqui temos uma planta e temos um leão comendo alguma carne, né? Então aqui nós já podemos diferenciar. Autótrofo se autoalimenta. Então podemos dizer que a planta, ela se autoalimenta. Ela produz o seu próprio alimento. Esse é o significado da palavra autótrofo. São todos os seres que conseguem produzir o seu próprio alimento. Já o leão, ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Por isso dizemos que ele é heterótrofo, ou seja, ele precisa consumir um outro ser vivo para conseguir sobreviver. O outro conceito que a gente vai discutir é eucarionte e procarionte. Esse conceito se refere ao tipo de célula do ser vivo. Então, como vocês já sabem, todos os seres vivos são formados por célula. As células dos seres vivos podem ser eucariontes ou procarionte. A célula eucarionte, como vocês podem ver na imagem que a professora colocou, ela é uma célula bem mais complexa, né? Sétimo ano, vamos relembrar. Olha quantas organelas ela tem dentro dela. Já a célula procarionte, ela não é tão complexa assim, né? Olha, bem mais simples do que a outra. Além disso, na célula eucarionte nós temos uma estrutura onde é guardado o material genético. Aqui, ó, tem um envoltório nuclear, tem um núcleo, né, onde fica o material genético aqui dentro. E na célula procarionte não possui o núcleo, o material genético fica solto, tá? Então, a célula eucarionte é encontrada em muitos animais, vegetais. Nós, seres humanos, por exemplo, possuímos célula eucarionte. Já essa outra célula aqui, célula procarionte, podemos dar o exemplo das bactérias. Outro conceito que eu quero relembrar com vocês é de unicelular e pluricelular. O próprio nome já diz, uni, vem de um, né? Pluri, mais de um. Então, unicelular são aqueles seres vivos que são constituídos de apenas uma única célula. Eu trouxe como exemplo para vocês a bactéria, ó. Ela é formada por uma única célula. E pluricelular são aqueles seres vivos formados por várias células. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo da cebola. E aqui é a cebola no microscópio, né? Cada quadradinho desse, então, da cebola é uma célula. Então, ela é pluricelular, formada de várias células.
Agora que nós já revisamos alguns conceitos, podemos retornar e falar sobre os 5 reinos dos seres vivos. Sétimo ano, assim como você, aí na sua casa, para fazer a atividade que eu propus da outra vez, você escolheu alguns critérios, não escolheu? Escolheu a cor, escolheu forma, escolheu utilidade, não sei, mas eu sei que você escolheu algum critério. Assim como você usou um critério, os cientistas e biólogos também utilizaram critérios para dividir os seres vivos nesses 5 reinos. Alguns desses critérios são o tipo de célula que o ser vivo possui, se ela é eucarionte ou procarionte, o tipo de organização celular, se esse ser vivo ele é unicelular ou pluricelular, e o tipo de nutrição, se esse ser vivo ele é autótrofo ou heterótrofo. Então, esses são alguns dos critérios utilizados pelos cientistas para classificar os seres vivos nesses 5 reinos. Vamos conhecer um pouquinho, então, de cada um dos 5 reinos. Vamos começar pelo reino Plantae. Eu trouxe aqui para vocês fotos de alguns exemplos de plantas. Aqui temos a laranja, né, que está bem na época, muito gostosa, rica em vitamina C. Aqui temos a samambaia, um exemplo de musgo e também um exemplo de araucária. E eu tenho aqui para vocês, ó, um cacto, que também é um exemplo de planta, também faz parte do reino Plantae. Todos os seres vivos do reino Plantae, eles são pluricelulares, isso é, são constituídos por mais de uma célula. Além disso, eles são eucariontes, né? Lembra lá, eucarionte são os seres vivos que possuem um envoltório nuclear, onde o material genético fica guardado. E todos os seres vivos deste reino são autótrofos. Isso quer dizer que eles produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Vamos para o próximo reino. O próximo reino é o reino Fungi. Eu tenho alguns exemplos aqui para você também. Temos como exemplo os cogumelos, o bolor, mofo, né? E também a orelha de pau. A orelha de pau você já deve ter visto por aí também, é muito comum em madeira podre. E ainda eu trouxe um outro exemplo aqui para você. Olha só se você reconhece o que é isso. O que eu tenho aqui é fermento de pão, sétimo ano. Isso mesmo, fermento de pão. O nome desse fermento, a gente chama ele, né, no reino Fungi, de levedura. Essa levedura, ela recebe um nome científico, Saccharomyces cerevisiae. Então, ela é um tipo de levedura e ela também faz parte do reino Fungi. Esse é o fermento que você utiliza aí na sua casa para fazer pão, para fazer pizza, né? Então, é esse fermento aqui que também faz parte do reino Fungi, é um ser vivo. Todos os seres que fazem parte do reino Fungi, eles são eucariontes, né? Ou seja, então possuem um envoltório nuclear, são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, eles precisam ir em busca de um ser vivo para poder se alimentar, tá? No caso aqui, ó, a orelha de pau está se alimentando desse pedaço de madeira podre aqui, ela é um tipo de decompositor, né? A orelha de pau, o fungo, ele é um exemplo de decompositor, tá? E temos também, então, como característica, todos os seres vivos desse reino, eles podem ser unicelulares ou podem ser pluricelulares. Podem ser dessas duas formas. O cogumelo é um exemplo de um ser dos fungos, né? Um exemplo de fungo pluricelular. E o fermento de pão, que eu mostrei para vocês aqui, é um exemplo de fungo unicelular. O reino Monera. O reino Monera é o reino constituído por bactérias e cianobactérias. Eu trouxe aqui uns exemplos para vocês de bactérias, ó. Esses 2 exemplos aqui de bactérias. E quero dizer para vocês que bactéria nem sempre é sinônimo de coisa ruim. Às vezes, quando a gente fala em bactéria, já pensa, meu Deus, bactéria só causa doença. Mas não é isso, não. A gente encontra bactéria em muitos lugares e bactéria faz muito bem para a gente também. Eu trouxe o exemplo para vocês aqui do Yakult, que é um alimento rico em bactérias. Quando você pega a embalagem, ali vai estar escrito lactobacillus vivos. Lactobacillus é um tipo de bactéria e você bebe o Yakult e faz muito bem para o seu corpo. Eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês de bactéria, ó. Eu tenho aqui uma colônia de bactérias, na verdade, então é um monte delas juntinhas. Porque, como eu falei, a bactéria é unicelular, então a gente não enxerga, né? Aqui o que vocês vão ver é porque está em colônia. Ó, o que eu tenho aqui para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, é kefir, tá? Kefir. O kefir, ele é popularmente conhecido como o bichinho do iogurte, então a gente coloca ele no leite e ele transforma o leite em iogurte. É muito bom para o nosso corpo, né? Rico em nutrientes, auxilia muito, principalmente no nosso intestino, tá? Eu trouxe aqui também uma imagem para vocês da nossa microbiota intestinal. Não sei se vocês já ouviram falar de microbiota intestinal, mas no nosso intestino existem muitas bactérias. E não é bactéria ruim, não. É bactéria boa, que faz bem para o seu corpo e você precisa delas. Então, quando a gente falar de bactéria, lembre-se, elas são mais boas do que ruins, tá? Então, elas são muito benéficas.
O reino Monera, todos os seres vivos desse reino, eles são unicelulares. Então, a gente não enxerga olho nu. Ali eu mostrei para vocês, você só enxergou porque estava em colônia, um montão delas juntinhas. Todos esses seres vivos desse reino são procariontes. Aliás, é o único reino com ser vivo procarionte, é o reino Monera. São as bactérias que têm essa célula aqui, né? Sem ter um núcleo lá. O material genético fica solto. No reino Monera, podemos encontrar seres autótrofos ou heterótrofos, tem das duas formas. Vamos falar do reino Animalia. O reino Animalia, então, é composto por todos os animais. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de animais, né? O sapo, o peixe, a joaninha, os pássaros, o leão. E nós, seres humanos, também nos encontramos nesse reino. A gente se encaixa no reino Animalia. Então, no reino Animalia, todos os seres vivos eles são pluricelulares, então são constituídos por mais de uma célula. Todos os seres vivos são eucariontes e todos eles são heterótrofos, ou seja, precisam de outro ser para poder se alimentar. E para finalizar, vamos falar do reino protista. O reino protista, ele é formado por seres podendo ser unicelular ou pluricelular, formado por seres eucariontes e podem ser autótrofos ou heterótrofos. Tenho aqui alguns exemplos para vocês do reino protista. Temos aqui o exemplo da ameba, que é esse serzinho aqui unicelular. Temos aqui embaixo o exemplo da giardia, que causa uma doença conhecida como giardíase, e temos também aqui o exemplo das algas, que fazem parte do reino protista. Existem algas unicelulares, mas também existem algas pluricelulares. Os seres do reino protista, eles podem ser autótrofos, ou seja, produzir o seu próprio alimento, como é o caso das algas, ou também heterótrofos, que não produzem o seu próprio alimento, como é o caso aqui desses seres vivos que eu mostrei para vocês, da giardia, por exemplo. No reino protista, temos que destacar também a importância das algas. As algas, elas também são utilizadas na alimentação humana. Aqui temos um exemplo da culinária japonesa, né? Onde a alga está aqui, ó, esse pedacinho pretinho aqui ao redor, e ela é rica em nutrientes e muito boa para o corpo humano. Então, temos que destacar também que os protistas não causam somente doenças assim como o reino Monera. Eles também têm benefícios e também fazem bem à nossa saúde. Bom, falei de tantos seres vivos, mas não falei desse carinha aqui, né, sétimo ano? Não falei dos vírus. Olha só, esse famosão aqui que tá bem alto agora. Os vírus. Por que os vírus eles não são classificados em nenhum dos 5 reinos? Isso acontece porque ainda não se tem uma decisão se o vírus ele é um ser vivo ou não. Sabe por quê? Porque os vírus, eles não são constituídos de célula. Isso mesmo, eles não têm uma célula. Eles precisam de uma outra célula para conseguir viver. Tá? Por isso eles causam tantas doenças e fazem tão mal. Olha só, eu trouxe uma imagem aqui para vocês de um bacteriófago, né? Aqui temos uma bactéria, vocês podem ver esse roxinho aqui é uma bactéria. E em cima dessa bactéria temos um bacteriófago, que é um exemplo de vírus que infecta bactérias. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como ele faz. Olha só, ele está em cima da célula, aqui ó, e ele está injetando o seu material genético ali dentro. Esse material genético pode ser o DNA ou RNA. Esse material genético, então, entra dentro da célula e ele vai comandar essa célula, ele vai comandar essa bactéria. E essa bactéria vai fazer com que se reproduza vários vírus ali dentro. Podem ver, olha só, a quantidade de vírus, ó, que se reproduziu dentro de uma única célula. Depois, eles vão sair dessa célula e vão continuar infectando outras. E é assim que acontece no nosso corpo também. O vírus, ele entra dentro das nossas células, infecta as nossas células e depois sai infectando outras e outras, tá? Então, por isso, os vírus não se encaixam em nenhum dos 5 reinos. Agora vamos falar da atividade que a professora vai propor para vocês. A proposta de atividade vai ser essa daqui. Vocês vão ter que elaborar para mim uma tabela contendo o reino, o nome do reino, o tipo de célula, a organização celular, o tipo de nutrição e exemplos. Então, você vai ter que montar essa tabela em uma folha de ofício, eu quero que você monte, você vai fazer escrita essa tabela, tá? E aí você vai colocar mais ou menos como no exemplo que eu coloquei aqui do reino fungi. Então, aqui vai o nome do reino, aqui vai o tipo de célula, se é eucarionte ou procarionte, aqui vai o tipo de organização celular, se é um ser unicelular ou pluricelular, ou os dois que se encontram neste reino, o tipo de nutrição, se é um ser heterótrofo ou autótrofo, ou os dois, e aqui por fim você vai colocar os exemplos. Quero destacar que nos exemplos você pode utilizar-se de imagens, de recortes de livros que você tem aí na sua casa, ou se você não tiver livros para recortar, você pode desenhar, tá? Então, você pode também fazer desenhos ali nos exemplos.
Para auxiliar vocês nos exemplos, para colocarem ali na tabela, a professora deixou lá na atividade onde vocês vão acessar no sistema algumas páginas do livro que você pode pesquisar. Não esqueçam também de acessar lá no sistema para vocês verem o passo a passo de toda a atividade. Além dessa tabela, vocês vão ter mais algumas atividades para fazer, então não esqueçam de entrar lá no portal e acessar. Sétimo ano, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se acaso você ficou com alguma dúvida, a professora está à disposição para lhe ajudar. Então, até a próxima e tchau, tchau!